Beleza ou não? Tá no ar o resumão do Peixão, bora falar um pouquinho, só não chuta o tripé, né, Flávio Passos? Não precisa chutar o tripé. Vamos falar um pouquinho do Santos, que ontem jogou pela Copa do Brasil, estreou na terceira fase da Copa do Brasil e venceu, né, fora de casa o Cianorte, pelo placar de 2-0, gols de Caio Jorge, um belo gol do Caio Jorge, inclusive, né, só uma cavadinha depois de um chute forte do Luan Pérez, de fora da área, e um gol do Marinho, com participação também do Caio Jorge. Bom, falando desse jogo, não tem muito o que a gente falar. O Santos, um time de Série A de Campeonato Brasileiro, pegou um time de Série D, mesmo na casa do adversário, se impôs, venceu, podia ter vencido por mais, né? O Santos perdeu muitos gols. E como eu já tinha falado em outro momento a respeito dos times do Diniz, né, que tem uma tendência a ter uma fragilidade defensiva, essa coisa de criar muito e não marcar muitos gols também, infelizmente, é uma característica dos times de Fernando Diniz. Era assim no Fluminense, foi assim no São Paulo, foi assim no Atlético Paranaense. É um time que cria, mas é um time que chega na cara do gol e não consegue finalizar com a maior precisão do mundo. Vamos torcer, né? Torcedor do Santos, fica na torcida para que essa história não se repita de novo e que o Diniz tenha achado um jeito para mudar isso aí. A situação fica muito bem encaminhada para a próxima terça-feira, que é quando o Santos recebe o Cianorte na Vila Belmiro para tentar confirmar a classificação para as oitavas de final. Essa ainda é a terceira fase, melhorando o que o Santos fez em 2020, né? Quando foi eliminado na primeira participação, na primeira rodada, para o Ceará, próximo adversário no Campeonato Brasileiro, jogo sábado. Estarei lá, hein? Estarei lá, eu vou fechar um VT, traduzindo para o português, uma reportagem para o Esporte Espetacular, provavelmente só para o Esporte Espetacular São Paulo. Falando ainda desse jogo entre Santos e Cianorte, algumas respostas chamaram a atenção do Diniz, né, depois desse jogo. O pessoal tem falado muito a respeito das contratações do Santos, né, que anunciou até aqui Marcos Guilherme, Moraes, eu já estou me antecipando, ia falar depois disso, mas anunciou hoje também o Danilo Boza, zagueiro de 23 anos, que estava no Mirassol, né, pertencia ao Mirassol, ele vem por empréstimo, como os outros dois também, mas ele tem a opção de compra, né, ele fica emprestado até o fim do Campeonato Brasileiro, acho que é isso que a gente tem a destacar, né. É um jogador que tem a possibilidade de jogar tanto de zagueiro quanto de lateral direito. Acho que é uma boa possibilidade para o Fernando Diniz. E o Diniz para de chutar o tripé, Flávio? Perdão. E o Diniz comentando esses reforços que estão vindo, né, essas contratações por empréstimo, esses jogadores, por exemplo, o Marcos Guilherme, por mais que ele tenha passado pelo São Paulo, ele estava no Internacional, mas ele estava encostado no Internacional. E no São Paulo, mesmo ele não foi aquele protagonista. O Marcos Guilherme viveu o melhor momento da carreira dele, o quê? No Atlético Paranaense, antes de ser contratado pelo São Paulo. E o Diniz usou exemplos do Pituca e do Vitor Bueno, né, jogadores que quando foram contratados ao Santos, eles eram apenas apostas também. Então o Diniz se apega a isso, a esses exemplos, né? O Pituca, ele era jogador o Pituca foi contratado, ele era do jogador, os dois eram, né? Os dois estavam jogando no Botafogo de Ribeirão Preto. Como é que é? Explodirem no Botafogo. Enfim, né? O Santos contratou o Vitor Bueno e o Diniz usou os dois como exemplos aí para fazer novos jogadores. De fato, é uma analogia que faz sentido. O Diniz é um cara que prega isso, que ele gosta de melhorar o jogador. Então vamos aguardar para ver realmente se o Moraes tem esse potencial, se o Marcos Guilherme se desenvolve dessa forma. Ele elogiou muito também o Marcos Guilherme na entrevista coletiva de ontem. E mais uma última resposta do Diniz nessa entrevista coletiva, ele falando do Ganso, que seria bom para todo mundo uma negociação do Ganso. Nessa negociação ainda está acontecendo, é uma negociação difícil. O Santos tentou empréstimo no primeiro momento, o Fluminense não se animou, né? Obviamente, tendo que abrir mão de um salário caro, um jogador caro, ainda pagando parte do salário e reforçando um adversário. Não faz muito sentido mesmo. E o Ganso agora está tentando uma rescisão de contrato com o Fluminense, está forçando uma barra mesmo, porque ele está no banco no Fluminense, o Santos o quer, ele quer voltar para o Santos, então a gente aguarda os próximos capítulos. Quem não deve voltar a jogar no próximo jogo é o Lucas Braga, né? O Lucas Braga sentiu um desconforto no posterior da coxa esquerda, não deve jogar contra o Ceará no próximo sábado, mas é uma possibilidade que ele se recupere aí para a partida de volta contra o Cianorte. E com 2-0 encaminhado, não tem por que também dar uma forçada no Lucas Braga, né? Pode deixar um tempinho mais aí para ele se recuperar.
Falando em entrevistas, hoje foi a primeira vez que o André Mazzucco, novo gerente de futebol do Santos, conversou com jornalistas. Ele está vindo do Cruzeiro, já teve passagem pelo Vasco. E parece ser um cara que tem conhecimento, né? É um cara realmente bem pé no chão. Perguntei para ele hoje na entrevista coletiva, que você pode ver no YouTube da Santos TV. Minha pergunta, se não me engano, foi a penúltima, uma das últimas. Eu perguntei para ele o que o torcedor pode esperar, né? O torcedor que está meio insatisfeito, né? Eu sei que você, torcedor do Santos, está meio insatisfeito com essas contratações, está meio insatisfeito com o desempenho do time, que quase caiu no Paulistão, que foi eliminado na fase de grupos da Libertadores. Ele disse que não pode prometer conquistas, mas pode prometer muito trabalho, que o time vai virar sim ter uma equipe competitiva. Gostei da primeira entrevista do André Mazzucco. E ele também falou de assuntos importantes. Parece ser otimista com a renovação do Carlos Sanches, uruguaio de 37 anos, mas já tem um pé um pouco mais atrás com o Caio Jorge, né? E o Diniz, também voltando ainda a falar da entrevista coletiva de ontem do Diniz, ele disse que ele trabalha pelo menos para manter o Caio até o final do ano. Então, o Rueda também já tinha dado algumas declarações falando que o Caio está mais fora do que dentro, então aguardar para ver. Para encerrar, a Conmebol hoje soltou, a Conmebol, essa instituição maravilhosa, soltou hoje a tabela das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Santos joga dia 15 de julho, mais de um mês, na Vila Belmiro. Abre o confronto de oitavas de final contra o Independiente da Argentina, quinta-feira, e na semana seguinte, exatamente 7 dias depois, em Avellaneda, na Argentina, o Santos decide a vaga para as quartas da Sul-Americana. Ufa! É isso o resumão do Peixão. A garrafa de água já está até aqui para eu tomar um golinho, que a garganta está seca. Acho que até por isso eu mereço a sua curtida. Deixa o seu like aqui embaixo. Se gostou, se tem gostado do conteúdo do canal, se tem alguma sugestão que você queira fazer, deixa aqui embaixo, esse é o momento. Copia o link ou clica em compartilhar aqui embaixo, pega, manda para alguém que você acha que vai achar legal, um torcedor do Santos, alguém que gosta de mim, que gosta da cidade de Juventus, que hoje eu tô com a camisa da Juventus aqui, não tem muito motivo, eu só gosto da Juventus e tô com a camisa da Juventus. E é isso, a gente se vê amanhã, coça no seu coraçãozinho, tenha uma boa vida, beijo, tchau e até mais.